convidar agora o nosso primeiro secretário, o vereador Claudinho, que faça a leitura da ata da 4ª sessão extraordinária do ano 2015. Por favor, vereador. Ata da 4ª sessão extraordinária do ano de 2015. Aos 8 dias do mês de julho de 2015, na sede da Câmara Municipal da Estância Turística de Eldorado, Estado de São Paulo, realizou-se a 4ª sessão extraordinária do ano de 2015. Esteve ausente o vereador Wagner Vinícius Teixeira de Oliveira. Antes de iniciar o expediente, o senhor presidente solicitou ao vereador Antônio Neto Mendes a leitura do texto bíblico. Iniciando a ordem do dia, foi feita a leitura da ata da 3ª sessão extraordinária de 2015, a qual foi aprovada com a abstenção do vereador Ismael Márcio de Freitas. Na fase de votações, foi aprovada por unanimidade dos presentes o projeto de lei 23 de 2015, autoriza o Poder Executivo a celebrar o termo de cooperação e parceria entre si celebram Instituto Mar de Terra e a Prefeitura Municipal de Dourado, com emenda supressiva, modificativa e aditiva, e projeto de lei número 24 de 2015, que ratifica a alteração do protocolo de intenções, consubstanciando no contrato de consórcio público e intermunicipal do Vale do Ribeira com saúde, e da outras providências. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão em nome de Deus. Eu, Wagner Vinícius Teixeira de Oliveira, secretário ad hoc, redigi a presente ata que lida, se achada conforme, será assinada por mim e os demais membros da mesa. Plenário Padre Joaquim Gabriel da Silva Cardoso, 8 de julho de 2015. Sérgio Silveira, presidente. Wagner Vinícius Teixeira de Oliveira, secretário. Ismael Márcio, segundo secretário. Bom, a ata da 4ª sessão extraordinária de 2015 está em discussão. Se algum vereador quiser se manifestar, por favor. Vereador Wagner, o senhor não estava presente, o senhor vai se abster? Não. Então ok. Mais alguma manifestação? Abstenção. Então, com a abstenção também do vereador Wagner, está em votação a ata da 4ª sessão extraordinária. O vereador que for contrário à aprovação da ata, por favor, se manifeste colocando em pé. Está aprovada a ata da 4ª sessão extraordinária por unanimidade dos vereadores. Okay? Nós estamos aqui agora com o projeto de lei complementar 002 de 2015, que dispõe sobre a extinção de cargos no quadro geral da Prefeitura, da Estância Turística de Eldorado e criação das funções de confiança e da outras providências. Foi encaminhado para as comissões e até na nossa reunião lá em cima nós conversamos sobre isso, e nós estarmos fazendo aqui a discussão do parecer das comissões. Eu acho que a vereadora Dani, né, e o vereador Wagner, como presidente das duas comissões, se vocês quiserem, por favor, fazer a leitura e comentar, por favor, vereadora. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Mais uma vez, eu peço perdão pelo atraso do início dessa sessão. Bom, como o presidente falou, o projeto foi encaminhado para as comissões, e as comissões cada comissão é formada por 3 vereadores, e nós elaboramos um parecer. A comissão que eu vou falar é a de Justiça e Redação, então a gente se ateve simplesmente às medidas legais, o que está de acordo ou não, e com alguns princípios também. Eu vou estar lendo para vocês o nosso parecer e, posteriormente, o vereador Wagner faz da comissão dele. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parte 1, exposição da matéria. O excelentíssimo senhor prefeito eldoradense, Eduardo Frederico Fouquet, fazendo uso de sua típica competência de iniciativa, apresentou o projeto de lei número 002 de 2015 a esta Câmara Municipal de Vereadores. Trata referido projeto de lei sobre a extinção de cargos do quadro geral da Prefeitura, bem como sobre a criação de funções de confiança. Parte 2, conclusões.
compulsando-se tanto na Lei Orgânica Municipal quanto ao regimento interno dessa Câmara de Vereadores, e ainda mais a Constituição Federal do Brasil, a Constituição do Estado de São Paulo vem como os princípios constitucionais que norteiam a administração pública, a que, em primeira, embora percussiente vista, possíveis irregularidades do projeto de lei em tela, sendo que necessárias discussões amplas para que o seu regular seguimento a plenário e deliberação legislativa dessa Casa. De início, cabe frisar que o presente projeto de lei não fornece todas as informações pertinentes à criação das funções, havendo necessidade de maiores esclarecimentos, a fim de evitar futura ação de inconstitucionalidade da lei em questão. Nota-se que, quando se faz a extinção e criação de cargos, modificações de qualquer natureza, o novo projeto de lei deve alterar a Lei Geral de Cargos e Salários do município, o que não foi feito. A justificativa anexa ao projeto de lei não demonstrou a motivação exigida para a criação das funções. Não foram apresentadas necessidades das funções, quais seriam as atribuições excepcionais de cada função, não há nenhum tipo de estudo de impacto financeiro. Outro ponto relevante que merece destaque é o pagamento das gratificações das funções, pois não há qualquer informação sobre de onde foram extraídos os valores apresentados no projeto, não há base de cálculo, nem explicações pertinentes. Em que pese não haver previsão constitucional acerca do valor pago a título de gratificação, o modo como se apresenta no projeto em tela é totalmente desprovido de lógica e base legal, pois nem ao menos é calculado sobre o percentual salarial, e sim foi feita uma tabela fixa sem explicações. Por óbvio, mesmo em leis municipais, deve-se observar os princípios constitucionais da administração pública, os implícitos e explícitos, em especial os princípios da moralidade e isonomia, pois o presente projeto demonstra que apenas alguns funcionários serão abarcados pelo recebimento das gratificações, e não todos. O presente projeto também deixa de informar qual a qualificação do servidor efetivo deverá ter para ocupar a função. Não há no projeto qualquer informação sobre o tema. Somando a tudo exposto acima, outra questão a ser analisada é o fato de que há uma sentença liminar que obriga o Executivo a exonerar alguns cargos, e criar funções gratificadas nesse momento é inoportuno, vez que pode-se supor que tal criação seja apenas para burlar a determinação judicial, tendo que considerar que a criação das funções seriam apenas mudar a roupagem dos cargos que deverão ser extintos. Em que pese o motivo do pagamento das gratificações ser supostamente a valorização dos funcionários de carreira, a valorização de apenas 20 funcionários fere a regra da isonomia e moralidade. Seria mais fácil, ético, moral e isonômico criar uma estrutura funcional eficiente, independente, sem vinculações com funções instáveis e valorizar os salários de forma gradual e progressiva, sendo certo que constitui atentado à probidade administrativa criar aumento real de salário para uma minoria através de uma manobra legislativa. Em resumo, o presente projeto está irregular e equivocado, devendo, para que seja aprovado, observar o seguinte, como já exposto acima. Quanto ao artigo 4º, observar que não se pode afastar o servidor da função originária. Não há prova cabal da metodologia aplicada no projeto, ou seja, há necessidade de se ter um elemento concreto e convencimento inquestionável para a criação de função de confiança, não se justificando a simples declaração de que se faz necessário. Não há elementos, metodologia, razoáveis que demonstrem serem os valores aplicados na tabela 4 a cada gratificação de função, como sendo justos, considerando o volume de trabalho, sua complexidade, responsabilidade e grau de instrução exigido, quando a medida correta se dá através de percentual e não valor fixo. Quais seriam os critérios para a nomeação na função de confiança? Ou seja, haveria escolha pelo grau de instrução, conhecimento técnico sobre a matéria, antiguidade, ou seria simples subjetividade? Faz-se necessário o devido reconhecimento do profissional,
fato não demonstrado no projeto de lei complementar. E qual seria a justificativa para a criação de elevado número de função de confiança? Quando, na verdade, a crise que experimentamos, somando-se à queda da receita, nos obriga a promover atos de enxugamento da máquina, de contenção de despesas, e não de criação de gastos. Por todo exposto, firmo-nos no sentido de lançar nesse instrumento de parecer opinião desfavorável ao prosseguimento do trâmite da presente proposição de iniciativa do Executivo. Nada mais. Bom, está aqui a parte 3, a decisão, né? Eu sou presidente, Daniele Ludmila Soares Lon, já assinei pela aprovação desse parecer. Está aqui o relator, vereador Ismael Márcio de Freitas, que vai assinar pela aprovação ou pela rejeição, e também o vereador Fernando Cláudio de Freitas, que também ainda tem que assinar pela aprovação ou rejeição desse parecer. Vereador Wagner, por favor. Senhor presidente, nobres pares, funcionários públicos municipais, senhoras e senhores que nos dão honra com a presença, internautas, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Bom, o nosso parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Exposição da matéria em exame. Projeto de lei acima epigrafado, proposto pelo senhor prefeito municipal, dispõe sobre a extinção de cargos no quadro geral da Prefeitura Municipal, criação das funções de confiança e da outras providências. Conclusão. Após a última deliberação desta ilustre comissão, a qual solicitou informações complementares ao ilustre senhor prefeito municipal acerca do projeto vertente, foram prestadas informações solicitadas, bem como projeto substitutivo ora em exame, pelo Executivo Municipal, o qual alterou o anexo 3, funções de confiança, reduzindo o número de funções gratificadas de 35 cargos propostos no projeto anterior para 23 funções gratificadas. E ainda no anexo 3, alterou a referência da função gratificada de agente de trânsito, de GF2 para GF1. No anexo 4, gratificação de função, alterou-se a referência GF1 de R$ 500 para R$ 700. Já com relação à necessidade de alteração do nível salarial dos cargos de livre provimento e nomeação, cargos de confiança constantes do anexo 2, o senhor prefeito manifestou-se no sentido de haver a necessidade da readequação salarial proposta para corrigir a defasagem salarial inerente aos cargos de confiança. Por fim, com relação às atribuições das funções gratificadas propostas no anexo 3, que no artigo 5º do projeto original havia previsão de regulamentação através de decreto municipal, o senhor prefeito alterou a redação do citado artigo, discriminando assim as atribuições de cada função gratificada e requisitos através da criação do anexo 5 ao projeto ora em exame. Pois bem, analisando o projeto substitutivo ora apreciado, bem como as considerações e justificativas apresentadas, passamos à apreciação da presente propositura nos seguintes termos. Com relação às atribuições das funções gratificadas constantes do anexo 3, as quais propõe-se a alteração da redação constante do artigo 5º e incorporação das mesmas através da criação do anexo 5, atribuições e requisitos das funções de confiança, esta comissão manifesta-se favoravelmente à alteração proposta, vez que a aludida alteração atende e dá integral cumprimento ao princípio da legalidade. 2. Com relação às justificativas apresentadas pelo senhor alcaide, no que concerne à necessidade de alteração dos níveis salariais dos cargos comissionados, aumento de salário, constante do anexo 2, as quais navegam no sentido da necessidade de correção de defasagem salarial aos cargos de confiança, esta comissão até se sensibiliza com a justificativa, porém discorda em absoluto da alteração proposta, por entender que a aludida defasagem abarca também os funcionários públicos municipais do quadro efetivo,
sendo certo que a alteração de determinada classe de funcionários privilegiada em detrimento de outra, que, frise-se, constitui da grande maioria e massa dos funcionários públicos municipais, fere o princípio da isonomia. Logo, esta comissão entende que não existe possibilidade de se conceder a correção de defasagem salarial, corrigindo, esta comissão entende que, se não existir a possibilidade de conceder a correção de defasagem salarial a todos os funcionários públicos municipais indistintamente, não seria crível a alteração proposta pelo senhor prefeito, que privilegia uma determinada classe em detrimento de outra. Outro sim, esta comissão sugere ao excelentíssimo senhor prefeito que, se não for possível conceder o reajuste a todos os funcionários, analise a possibilidade de exclusão do anexo 2 do projeto em exame, para que assim possa ser retomada a discussão e votação do projeto. 3. Com relação à redução das funções gratificadas constantes do anexo 3, de 35 para 23, proposta pelo senhor alcaide, essa comissão entende que, face à atual situação econômica do país e via de consequência do nosso município, há necessidade de adequação e consequente redução do número de funções propostos, sugerindo desde já a exclusão das seguintes funções: chefe de divisão de protocolo, coordenador de resíduos sólidos, agente do DETRAN, bem como a unificação das funções de coordenação de desenvolvimento turístico e de cultura e juventude, reduzindo desta forma substancialmente já para 19 funções gratificadas, independente da apreciação do Executivo. Com relação aos valores constantes da relação proposta no anexo 4, gratificação de função, esta comissão entende pela redução e adequação dos aludidos valores, vez que, apenas a título exemplificativo, um funcionário que recebe um salário base, um montante de aproximadamente R$ 1.000, poderá vir a receber até R$ 1.350 a título de gratificação de função, ou seja, 135% do seu salário base, o que, salvo o melhor juízo, fere o princípio da razoabilidade e da legalidade, entendendo ainda a necessidade de adequação dos valores, tendo como base o limite prudencial correspondente a até 50% do salário base. Há que se observar ainda que o coordenador de trânsito, mobilidade urbana, não pode receber vantagem, remuneração a título de gratificação superior aos demais coordenadores, vez que, pelo projeto apresentado, receberia uma gratificação enquadrada na tabela GF4, no valor de R$ 1.750, enquanto que os demais coordenadores estão enquadrados no nível GF3, e isso também acontece no rural, correspondente ao R$ 1.350. A discrepância, ora apontada, no entender desta comissão, fere por igual o princípio da isonomia. Outro sim, considerando que o pagamento de gratificação de função será atribuída e concedida apenas e tão somente a funcionários do quadro efetivo, esta comissão entende por bem solicitar a manifestação e o parecer da Procuradoria Jurídica Municipal acerca da matéria em exame, bem como o envio do impacto financeiro das funções gratificadas constantes do presente projeto pelo Departamento de Contabilidade. 5. Por fim, com relação aos requisitos das funções gratificadas, elencadas e discriminadas no anexo 5, esta comissão vislumbra sensível disparidade nos requisitos para ocupação e nomeação de algumas funções gratificadas. A título exemplificativo, discorremos a saber, por exemplo, o requisito para o preenchimento da função gratificada de chefe de divisão administrativa exige ensino superior completo, enquanto que, para o preenchimento da vaga da função gratificada de chefe de divisão de almoxarifado e patrimônio, exige ensino médio.
Curial destacar ainda que, conforme o anexo 3, ambas funções possuem a mesma referência, o mesmo nível salarial. Destarte, face às considerações acima expostas, essa comissão vislumbra a necessidade de adequação do projeto vertente com o acolhimento das sugestões acima ventiladas para melhor adequação e discussão do projeto. Diante do exposto, esta comissão entende por igual como medida preventiva e necessária as adequações ora propostas, bem como a manifestação do Departamento da Procuradoria Jurídica Municipal e Contabilidade. Observadas as indagações acima expostas, tornem o presente projeto para ulterior deliberação desta comissão e posterior votação pelo plenário desta Casa de Leis. Decisão da comissão, face o exposto, esta comissão opina pelo sobrestamento da tramitação do projeto vertente, bem como pela expedição de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando resposta e ou justificativas às questões acima discorridas, bem como o acolhimento ou não das sugestões consignadas a ser enviada pelo senhor presidente dessa Casa Legislativa e, após o decurso do prazo legal, com ou sem as respostas solicitadas, pela devolução do projeto a esta comissão para a apreciação, deliberação e confecção do parecer final. Estância Turística de Eldorado, 28 de setembro de 2015, Wagner Vinícius Teixeira de Oliveira, presidente da comissão, Antônio Neto Mendes, relator, e Fernando Cláudio de Freitas, membro. Bom, eu vou falar primeiro, depois se algum dos vereadores quiserem fazer uso da palavra. Esse projeto de lei, ele está aqui há 40 dias, do dia 17 de setembro. Né? E dada a complexidade dele, no início eram 35 cargos, né? Agora, pelo parecer da comissão, aqui tem 20. Chegou em 20, mas parece que está se solicitando que fique 19. É isso, né, vereador? Sugerindo o mínimo, não, isso importa a redução posterior. Então, né? então essa Câmara tem discutido esse projeto constantemente. Então, através dessa Câmara de 35, aqui agora tem 20, né? Tem os 20 cargos, foi diminuído já a faixa de quanto ia ser repassado para as funções. Nós entendemos que tem necessidade, vamos supor, nós temos um monte de departamentos aí que está sem ninguém responsável. Vou citar Claudinho, que está aqui, você mesmo é um que é encarregado da oficina e não ganha nada para isso e não pode assinar como isso. A intenção dessa Câmara não é travar o município, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas é tentarmos fazer, é lógico que a pessoa que vai responder por um setor, vai assinar, desculpa, estar usando até você como exemplo, Claudinho, que foi a primeira pessoa que eu cheguei aqui, então estou usando, vamos supor, ele vai receber PS, ele vai responder pelo setor, a pessoa tem que ganhar alguma coisa para isso, é questão de justiça. Então, é lógico aqui que nós gostaríamos mesmo que houvesse um plano de carreira, que nós já foi tão falado, né, que houvesse um aumento real para todo o funcionalismo. Mas, infelizmente, isso não é só Eldorado, eu acho que é Brasil, com todos os municípios, do jeito que hoje só fala que está caindo a arrecadação, eu acho que isso é impossível nesse momento, mas eu não estou lá em cima. Isso é lá com o Executivo. Né? Pelo que eu entendi, estão se pedindo mais alterações, né? Nós não podemos mandar para votação nesse momento, né? Esse projeto. Alterações, espera só um pouquinho. O parecer da Procuradoria Jurídica. Correto. E da Contabilidade. Da legalidade, né? Sobre a legalidade. Tá ok. Então, senhor presidente, só para complementar, por favor, vereadora. Feita possíveis alterações, conforme o vereador Wagner falou, que retorne essa casa, seja distribuída às comissões, abra-se o prazo das comissões para posterior parecer, discussão, e aí sim saberemos qual vai ser a votação. Não cabe ao projeto
substituição, porque foi feito um parecer do projeto em tela. Esse parecer é o projeto que está aqui. Alterações por emendas, como o vereador Wagner já falou, nós também eu não irei aceitar emendas, tá? Nós queremos um novo projeto. Eu estou com essas alterações, se for feita ou não. Aí vem para o plenário vai votar. Vereadora, eu acho que isso não vai ficar definido nesse momento. Porque, não, é o trâmite normal. Não, sim. Espera só um pouquinho, vereadora. O meu cuidado é um só. É não travar determinados setores. Então, eu acho que cabe uma discussão mais ampla entre os vereadores, né, para nós definirmos isso. O senhor então, está corretíssimo. isso não vai ficar definido aqui nesse momento. Nós vamos juntar os vereadores, vamos conversarmos e ver qual é o caminho, inclusive com o nosso jurídico, né? A sugestão é sim, exatamente fica essa. como não, sugestão. Ficou como sugestão. Correto. E o nosso cuidado é justamente esse, não travar o município. Porém, a minha sugestão inicial, que eu já passei, acho que não sei se o senhor João Fogaça está aí, que eu já passei para ele, é a seguinte: o senhor usou o exemplo do funcionário Claudinho, né? Foi a primeira pessoa que usou ele como exemplo. Mas, se realmente o Claudinho precisa, manda um projeto para cá com o nome do Claudinho. A gente vota para o Claudinho. Mas não pode, né? vereadora. Não, não pode vir com o nome de funcionário. Não estou falando isso, mas com a função dele, que se desmembre e não mande 20 de uma vez. Manda 2 e fala assim, chega aqui e explica, nós já teríamos votado, porque nenhum vereador quer travar o município. Só que o que a gente também não pode é falar que tem que ser no mesmo projeto. As gratificações, a extinção, tá certo? Foi feito um TAC, a extinção e no mesmo bolo o aumento de alguns diretores que são ligados ao prefeito. Isso não pode ser. É a minha sugestão pessoal. Correto. Se vai ser ou não, vocês vão votar. Mas é a minha sugestão. Se, nesse meio tempo, o administrativo vê, não, tal setor está sendo muito prejudicado porque não tem ninguém respondendo, faz um projeto específico para esse setor e manda para cá, chamamos outro extraordinário e votamos. Eu creio que todos os vereadores pensam da mesma forma. A gente não quer travar nada e não queremos prejudicar nenhum funcionário, porque, infelizmente, já teve funcionários que poderiam ou não ser beneficiados com esse projeto, que passou por mim na rua, não me cumprimentou, porque acha que eu estou querendo prejudicá-lo não votando no projeto. E, na verdade, não é isso. Nós não somos vereadores de A ou B, nós somos vereadores de todos. Então, nós temos que ver a situação como um todo. Se está prejudicando algum setor, manda separado. Nós analisamos e votamos. Ninguém aqui quer prejudicar o município. Muito pelo contrário, nós queremos contribuir. Ok, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos assistem, o que tem que ficar bem claro é que há uma grande preocupação de todos os vereadores aqui, no sentido de nós vermos a melhor forma de, como não atrapalhar o andamento do município, mas, ao mesmo tempo, regularizar uma situação e que essa situação seja estudada, como o presidente acabou de falar, de uma forma bem clara. Eu acredito que, após as ações das comissões que vocês ouviram e as respostas, nós vamos sentar novamente, todos os vereadores, para a gente chegar a uma decisão que seja, sabe, no mínimo satisfatória para ambos os lados. O município tem que caminhar. Por outro lado, também nós temos que ter o cuidado para que não haja um distanciamento da nossa realidade. Então, queria dizer aos funcionários que, acabou o presidente de falar que se nós tivéssemos tido aqui, por parte do Executivo, um plano de carreira onde nós tivéssemos possibilidade de estar conversando com vocês, nós estaríamos conversando para adequar a situação de vocês. Infelizmente, essa Câmara não recebeu um plano de carreira. Então, como tal, até cabe, eu acredito, a associação de funcionários, conversar com o prefeito para que ele reveja essa situação, para que nós possamos estudar a situação do funcionário como um todo. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Senhor presidente, por favor, por motivo de ordem, gostaria que também, se fosse possível, não no extraordinário,
isso daí é uma coisa de grande importância. Gostaria que fosse uma ordinária para a população poder vir na Câmara, entendeu? Porque uma extraordinária, 10 horas da manhã, o pessoal que está trabalhando não pode vir aqui para presenciar isso aí. Então, eu queria que fosse não ordinária essa discussão. Tá ok, vereador. Vereador Toninho. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem aqui no plenário, estou de acordo aqui com o que a vereadora Dani falou e também do nosso relatório aqui da comissão aqui da Finanças e Orçamento, né, que o nosso presidente Wagner fez a leitura aqui. E dizer que no primeiro ofício que esta comissão de Finanças e Orçamento fizemos até o senhor prefeito, né, vereador Wagner, ele nos retornou com um ofício que até nos deixou espantado, que ele diz assim, quanto à real necessidade da alteração do nível salarial dos cargos de livre provimento e nomeação, informamos que somente os cargos que possuem seus salários defasados serão reajustados. E os demais 500 funcionários do município? Sou a favor, né, se for para reajustar alguma coisa, que haja reestruturação do plano de carreira dos funcionários, tem que haver, né? Como o vereador Wagner falou, é o princípio da isonomia, o direito de igualdade de todos, né? Tem departamento aqui que está tendo reajuste de 24%, tem departamento com 14%, 22%, né? Me espantou muito isso aqui. Outra coisa, foi também no relatório do vereador Wagner, que as gratificações superam a 135%. Isso é um escândalo, né? Quando até existiu uma lei que, por erro desta Câmara aqui, no ano passado, foi revogada uma lei 723/2007, que o limite era 50%. E é 50%. Então, senhor presidente, eu acho que o que a vereadora Dani falou é uma realidade. Não queremos engessar a administração, queremos que a administração ande. Existiu o TAC, que pedia a extinção, né, foi extinto os 20 cargos, e ele manda um projeto com a criação de 35 cargos efetivos. Depois diminuiu para 23, agora está diminuindo para 19. Quer dizer, que estudo houve, né, com relação a esse projeto de lei? É louvável a atitude dessa Câmara, né, pelo trabalho que vem fazendo, né, que seja revogado esses aumentos, seja feito realmente um estudo, caso a caso, como a vereadora Dani falou, dos cargos, e com certeza nós iremos aprovar. Mas dessa forma que está, é inadmissível. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, Mais algum vereador? só para fechar, eu espero que quem está acompanhando a sessão tenha entendido o nosso posicionamento enquanto Câmara, enquanto Casa Legislativa, e a nossa preocupação com a correção de forma paritária e unilateral para todos os funcionários. É que, às vezes, no parecer, utiliza-se muitos termos técnicos e, às vezes, vocês não conseguem absorver da forma como ela é consignada. E, por fim, eu gostaria só de destacar essa questão dos requisitos, né, para preenchimento. Por exemplo, salvo engano, a sugestão até que foi para a extinção desse cargo lá do protocolo, o requisito para preenchimento dele pedia-se ensino superior completo para protocolar documento, enquanto que para chefe de divisão administrativa e almoxarife, ensino médio. Então, esse tipo de disparidade que a gente também pleiteia e que o Executivo se sensibilize para que haja uma adequação, porque senão configura, claro, favorecimento e direcionamento a dada pessoa ou determinada pessoa para ocupar aquele cargo. Então, essa disparidade é que nós
também pleiteamos a correção para que nós possamos aí assim deliberar no momento oportuno com as respostas e adequações, ou se não houver, infelizmente o executivo pode não lograr êxito na aprovação do projeto, porque esse projeto precisa de quórum qualificado, logo de 6 votos favoráveis desta Casa Legislativa. Então era só isso que eu queria destacar, até para tranquilizar também os demais funcionários públicos que, por merecimento ou não, enfim, venham a eventualmente ocupar as funções que nós aprovarmos eventualmente nessa casa. Obrigado. Ok, Vereador Wagner, só para complementar o que ele falou, que foi mais um que o senhor colocou como tabela, e talvez as pessoas não tenham entendido, o outro exemplo que a Comissão de Finanças e Orçamento deu é o seguinte, um funcionário da casa que tem um salário de R$ 1.213, ele vai ter uma gratificação de R$ 1.350. Isso não existe. Entendeu? Foi colocado por forma de tabela, mas é isso que nós também questionamos. Não existe. Fala que não tem uma lei específica, mas o princípio da moralidade e da isonomia não deixa isso passar. Como é que uma pessoa que trabalha por R$ 1.200 vai ter uma gratificação de R$ 1.350? Então, só para deixar claro que, como você falou em tabela, às vezes as pessoas não entendem. Mas é um ponto também gravíssimo que a gente está questionando. Ok. Vereador Márcio. Bom dia a todos, aos nobres pares, aos funcionários dessa casa. Na verdade, é assim, nós temos esse parecer, junto com a vereadora Dani aqui, o vereador Cláudio, no qual eu sou relator. Já tive conversando com o doutor